Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais cinematográficos de todo o Antigo Testamento, Êxodo 24. Sabe, esse é o momento oficial, o grande evento onde a aliança entre Deus e Israel é finalmente selada. É uma cerimônia sagrada, cheia de simbolismo e com um significado que ecoa até hoje. Essa frase captura perfeitamente o clima. Tenta imaginar a cena. O povo de Israel foi liberto do Egito de forma espetacular, recebeu a lei no meio de trovões e relâmpagos no Monte Sinai e agora era a hora de formalizar tudo. Esse capítulo é um verdadeiro ponto de virada, onde essa relação entre o divino e a humanidade é selada de uma vez por todas. E aqui está o grande mistério que a gente vai tentar desvendar. Bem no clímax dessa cerimônia toda, acontece uma coisa que, para nossa mentalidade moderna, pode parecer bem estranha, até chocante, o uso de sangue para selar um acordo. A grande pergunta é, por que o sangue? O que isso significava para eles e o que revela sobre a natureza dessa aliança? Ok, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça para a gente entender a cerimônia. Primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que era uma aliança naquele mundo antigo. Por que isso era tão fundamental naquele exato momento da história de Israel? Olha, uma aliança, ou covenant, como se diz, não era um contratinho qualquer. Era um tratado, solene, sagrado. A cerimônia que a gente vê em Êxodo 24, ela mistura elementos que eram bem comuns em tratados daquela época, como, por exemplo, a leitura pública dos termos, sacrifícios, um banquete para comemorar, mas ela também tem elementos únicos, que mostram a relação especial entre Deus e o seu povo. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o que é uma aliança, vamos ver quem foi chamado para participar desse evento monumental. Porque a forma como as pessoas se posicionam aqui, quem chega perto e quem fica longe, já diz muita coisa. Deus não chama todo mundo. Ele convoca um grupo bem específico para subir o monte. Temos Moisés, claro, ele é o mediador principal, junto com ele seu irmão Arão e seus sobrinhos, Nadab e Abiú. E também 70 autoridades, 70 anciãos, que estavam ali representando toda a nação de Israel. Eles eram, digamos, as testemunhas oficiais desse pacto. E agora, olha só que detalhe fascinante. O texto faz questão de deixar bem clara a diferença de papéis. Ele diz que somente Moisés se aproximará. Os outros, mesmo sendo líderes, deveriam adorar de longe. Isso estabelece de uma forma muito forte o papel único de Moisés como esse mediador, o único que tinha acesso direto à presença de Deus. E então, a gente chega ao coração da cerimônia, ao ato que não só simboliza, mas que ativa a aliança de um jeito dramático e inesquecível. Vamos acompanhar o passo a passo, como se a gente estivesse lá. Primeiro, a preparação. Moisés constrói um altar que representa a Deus e 12 colunas, representando as 12 tribos, certo? As duas partes do acordo. Depois, vem a aceitação verbal. Moisés lê os termos da aliança e o povo responde em uma só voz: faremos tudo. Aí vem os sacrifícios. E aqui está o ponto-chave. O sangue dos animais é dividido. Naquele mundo, sangue era vida. Então, dividir o sangue significava, simbolicamente, compartilhar uma só vida. Metade do sangue vai para o altar, a parte de Deus, e a outra metade é jogada sobre o povo. É a união das duas partes em um pacto de vida. E com esse ato, Moisés faz essa declaração poderosíssima. O sangue aqui não é só um símbolo, ele ativa a aliança. Pensa bem, ele consagra todo mundo que está ali, marcando o povo como pertencente a Deus e ligando todos eles aos termos que eles tinham acabado de aceitar. É algo muito sério. Mas, depois de toda essa intensidade, de todo esse ritual com o sangue, a cena muda e muda para um dos momentos mais íntimos e extraordinários de todo o Antigo Testamento. Gente, isso aqui é de tirar o fôlego. Os 70 líderes, com Arão, Nadab e Abiú, sobem o monte e o texto diz que eles viram o Deus de Israel. E ao invés de serem consumidos pelo fogo, o que acontece? Eles compartilham uma refeição na presença dele. A presença divina aqui não é de juízo, mas de comunhão. Isso mostra que, no fundo, Deus não queria só obediência, ele queria relacionamento. A importância de Êxodo 24 não para no Sinai, de jeito nenhum. Os ecos dessa cerimônia ressoam diretamente lá no Novo Testamento, onde ganham um significado ainda mais profundo. Lembra bem dessa frase de Moisés, a declaração que selou o pacto no monte? Então, ela vai se tornar a chave para a gente entender um evento muito importante no futuro. Séculos depois, durante a última ceia, Jesus pega essa mesmíssima frase e a reaplica a si mesmo.
É um momento ahá. Ele se apresenta como o cumprimento final daquela cerimônia no Sinai. O sangue dele se torna o selo de uma nova aliança, que não é aspergido num altar de pedra, mas é derramado para a redenção de muitos. E não para por aí. O autor de Hebreus também faz essa conexão direta. Ele explica que, assim como a primeira aliança foi inaugurada com sangue, a nova e superior aliança também precisava ser. Ele enxerga em Êxodo 24 uma espécie de trailer, uma tipologia da obra redentora de Cristo. Certo. É uma história antiga, poderosa, mas o que a gente pode tirar dela para as nossas vidas hoje? Quais são as lições que ficam de Êxodo 24? Bom, primeiro, fica muito claro que Deus busca relacionamento. A refeição no monte é a maior prova disso. Segundo, a obediência verdadeira nasce de ouvir o que Deus tem a dizer, não de um impulso cego. Terceiro, todo aquele simbolismo do sangue aponta direto para o sacrifício de Cristo, que nos purifica e nos torna parte dessa nova aliança. E por último, a comunhão com Deus é algo real, afetivo. É como se sentar à mesa com alguém que a gente ama. E a gente termina com uma reflexão. O povo no Sinai respondeu com um entusiasmo enorme, né? Faremos tudo, eles disseram. Mas a gente sabe, olhando para o capítulo 32, que essa empolgação toda foi bem passageira. E isso nos deixa com uma pergunta importante. Se a emoção do momento não garante a fidelidade, o que então sustenta um compromisso de verdade? Fica aí a reflexão.